Oh, boa noite, Oi, minha amiga! tudo bom? Tudo Que bom. ótimo, melhor agora te vendo, melhor agora, sabe, que nós estamos concretizando esse nosso projeto, né? Projeto tão Sim, maravilhoso, e eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, viu? Vamos agradeço. começar, as meninas vão chegando, bombou demais a divulgação, daqui a pouco o pessoal tá aí. Vamos lá, chegar. Ai, que legal. Isso. Olha, iniciando aqui, agradecendo, Rosana, por esse espaço, esse lugar de fala. É muito bom a gente poder falar, poder ensinar a sociedade realmente sobre as nossas crianças, os nossos filhos. Isso é bom demais, né? Te conhecer está sendo um prazer. Nossa, maravilhoso esse espaço de live. Tá me ouvindo? Aí, rapidinho, acho que a minha internet, não acredito, acho que ela saiu um pouquinho, peraí. Ela tá entrando. Peraí, só um instantinho, um instantinho. Ela tá entrando aqui, peraí, só um instante. É porque ela faz a troca, e aí ela tá fazendo a troca para onde eu estou agora. Pode Tá. falar, tá me ouvindo? Tô ouvindo. E é bom demais, Perfeito, agora. bom esse espaço, tá ok? A gente poder falar, Isso, tá ótimo. conversar, né? Uma coisa que a mãe típica tem é um nó na garganta, a gente precisa falar, sabe? A gente precisa expor a nossa experiência, né? E eu só tenho que te agradecer, é um prazer te conhecer, vamos nos conhecer pessoalmente, se Deus quiser, Isso, né? E é isso. isso. O que eu venho trazer hoje é um pouco da minha experiência como mãe típica, né? Uhum. O tema é muito importante, porque por mais que se fale demais sobre autismo, se fale demais sobre manhã típica, ainda se tem muita dúvida. Né? Até as pessoas que não têm, não convivem com pessoas autistas também têm muita dúvida. Então, essa live está fazendo isso, trazendo informação para que essas pessoas possam aprender e compartilhar, né? E levar para o seu próximo. E é isso. A mãe, tipo, quando ela está grávida, né? Ela gera muita expectativa para o filho. E mãe atípica não, toda mãe. A maternidade, ela gera expectativa do seu filho. Você sonha com projetos, você sonha com que ele possa fazer determinada profissão. E assim, não é diferente com a gente. E quando a gente recebe o laudo, a gente se depara com um inesperado, né? É tudo novo. Aquilo ali você não imaginava. Pelo menos no meu caso foi assim. Eu não tinha noção do que era o autismo, que era essa deficiência, e eu me deparei com aquilo ali extremamente novo para mim. Então, gera uma certa confusão, gera medo e também gera frustração, Rosana. E o que a mãe é típica, a mulher que pega o laudo do seu filho, ela precisa ter em mente? Que ela precisa realmente de um amparo, de um acolhimento, de uma orientação. Por quê? Ela se encontra sozinha. Muitas delas são mães solo, que Sim. trabalha fora, e aí recebe o laudo dessa criança. E aí, o que eu vou fazer? Então, busque ajuda antes de qualquer coisa. Buscar alguém que conheça, algum profissional que tenha propriedade para falar, de preferência que conviva com crianças atípicas, que possa te orientar, porque o que a gente faz, o que a gente faz, né, o que eu fiz, foi buscar conhecimento onde não tinha conhecimento. E aí você escuta de tudo, você Verdade. escuta conselhos de pessoas que querem realmente te ajudar, mas não sabem, e aí você começa a caminhar para direções opostas, que é a que você deve seguir. Então, tenha consciência disso. Você agora tem algo novo nas suas mãos, tem algo novo para enfrentar, e você precisa de pessoas que entendam sobre isso, né? Que possam realmente te aconselhar. Né? Então, antes de mais nada, procure essa ajuda. E lembre-se, você precisa estar bem para entender o que está acontecendo e poder dar apoio ao seu filho, a essa criança que você recebeu o laudo
ou esse adolescente ou esse adulto, né? Porque tem mães que conseguem descobrir quando está na fase adulta. Você precisa estar bem para cuidar dessa pessoa que agora depende de você. Uns dependem menos, né? Tem o nível 1, outros dependem, né, relativamente, o nível 2, e tem aquele que depende totalmente, que é o nível 3. Uma vez eu vi uma comparação que foi muito interessante. O nível 3 é como se fosse um bebezinho, né? Tem o adulto, nível 1 é o adulto. Ele é o adolescente, né? Ele precisa de suporte, mas ele tem uma certa autonomia. Nível 2 é a criança, que precisa de um suporte maior. E nível 3, que é o considerado grave, é o bebezinho, totalmente dependente. Você precisa estar bem para cuidar dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então, busque conselho, ajuda, mas busque também se cuidar. Como que eu estou? Não tô bem com essa notícia, não estou bem com esse diagnóstico, com esse laudo. Não estou entendendo essa pessoa com deficiência, não compreendo o que ela precisa, que eu preciso fazer para ela. Estou perdida. Não sei se começa terapia, se começa... Calma. Se cuide. Primeiro, você está num avião, né? Num avião que está passando por uma turbulência. A máscara vai ser primeiro para quem? Tem que ser para você, porque se você estiver consciente, estiver bem, você vai cuidar daquele que precisa de você. Então, tenha esse entendimento. Primeiro, buscar ajuda de quem conhece. Depois, respirar. Está passando pela turbulência, mas concentra, respira e se cuide. Se cuide, porque não é... O que eu entendo também, querida, é que parece que as pessoas, por exemplo, é inesperado para a mãe, mas é inesperado para todos, dependendo da questão familiar. E tem a avó, tem os primos, tem todo um contexto familiar que é inesperado para todos, digamos assim. Hoje se tem mais esclarecimento, mas mesmo que se tenha esclarecimento, ninguém imagina que aquele bebezinho que veio na sua família vai receber esse diagnóstico. Ninguém gera um filho contando com essa questão. Mas tem todo o contexto. Eu acredito que, de repente, até esse contexto familiar, ele precisa ser educado. Precisa. Não, porque quando vem o laudo, né, o diagnóstico na criança, muda a rotina de toda a família. Toda a família ela é reestruturada, porque aquela criança ela requer uma rotina totalmente diferente do que estamos acostumados. Eu tenho uma filha de 22 anos e a rotina dela foi totalmente diferente. Hoje, a gente precisa de apoio para olhar essa criança, para estar levando para uma escola. Essa criança, ela chora muito, talvez não conseguindo se expressar, ou então ela não sabe falar, como é o caso do meu, ele é não verbal. E aí a família nem sempre tem essa habilidade de entender, porque também é novo para a família. Também é algo novo. E como eu convivo com a criança, com a pessoa com autismo, eu tenho esse dever de ensinar, de oferecer informação, porque traz até mesmo qualidade de vida para a criança, traz para mim como mãe atípica e traz para a família também, porque a família consegue entender, alcançar o que é aquele comportamento, né, de birra ou de crise. As crises, não se tem um bom entendimento daquela criança, como não consegue assim, a comunicação não é boa, ela gera muita crise. E até mesmo a família entendendo como funciona aquela pessoinha ali, que ela realmente ela entende, mas entende de uma forma diferente. Aquilo ali facilita a vida de todo mundo que está ao redor. É muito difícil quando não se tem, né? E eu sou uma pessoa privilegiada que a minha família busca entender, né? Participa, busca entender sobre o Arthur. É muito difícil quando as pessoas são resistentes, porque aí a gente se depara com muitas barreiras, né? E a educação dessa criança atípica, que a educação já requer, né, uma atenção maior. Educar não é fácil.
Sim, E a não é educação fácil. com deficiência, ela tem um plus a mais, né? Que é uma dose extra de paciência, uma dose extra de solidariedade, uma dose extra de empatia. É necessário. Uma criança que está sentindo dor e não sabe se expressar, ela chora por horas. Uma criança que está sem conseguir se expressar, querendo alguma coisa, ela fica agressiva, ela vai fazer muito barulho. Então a gente precisa dessa, sabe, conscientizar a família, das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam entender, compreender, né, e saber como agir. Por quê? Porque eu já vi, né, no Instagram um pai dando um depoimento de que a vizinhança, a vizinha, chamou o conselho tutelar para ele, por não entender o que estava acontecendo dentro da casa dele. Ele contou em lágrimas, chorando. Né? Isso é muito triste, porque assim, talvez ela tenha querido ajudar, né? Foi uma forma dela agir, mas prejudicou por não entender do que se tratava, não ter empatia, não buscar, não perguntar. Pergunta ao pai: o que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Talvez aquela criança tenha gritado, tenha né, feito estereotipias, tem as vocais também, né? Grita muito, faz muito som, e aquela vizinha não entendeu e chamou o conselho tutelar. Então isso é tudo muito doloroso. Por quê? Porque a gente quer acertar, só que a gente erra. Muitas das vezes a gente não consegue controlar aquele comportamento e a gente precisa de ajuda e não tem. E aí, ao invés de receber um apoio, a gente recebe um conselheiro tutelar na porta, e isso é muito triste, muito difícil, né? Muito difícil. E dentro disso, qual é o caminho? Por exemplo, uma coisa é a desconfiança, porque antes do laudo vem a questão da desconfiança. A comparação, às vezes, com outras crianças, a idade vai avançando e você percebe que aquela criança ou deveria estar fazendo alguma coisa ou não deveria estar fazendo aquilo que ainda continua fazendo, e você compara, bom, aquela outra criança está fazendo, não é questão de ser melhor ou pior, mas você acaba comparando. As idades ali estão brincando e tudo. Esse caminho até o laudo leva quanto tempo? Porque antigamente, né, até quando eu te falei da minha história, quando eu fui fazer investigação, um dos médicos falou assim, até esqueci de contar na nossa reunião, falei, olha, ela fez um mapeamento cerebral. Foi a pior coisa, foi o pior momento que eu passei, porque ela sofreu muito, como eu te falei, ela tem uma sensibilidade muito grande na cabeça, e ela sofreu demais, eu sofri junto, e a gente ficou o dia inteiro para ela poder fazer um mapeamento cerebral, porque não conseguia colocar os eletrodos na cabeça. Né? Ela tinha apenas 5 anos, e chorava, e gritava, e berrava, eu não entendia nada, né? Não entendia de nada, e aí o que acontece? Esse caminho, aí o médico falou, não, olha só, não é autismo, mas eu vou passar tem um remédio muito famoso, eu não sei se é risperidona. Isso, vou passar o risperidona. Aí o cara comigo, bom, se não é, pra que eu vou tomar risperidona? Eu falei, não vou dar. Não vou dar. Ele falou que não é. Foi um neuro, eu fui no neuro. Aí ele falou assim, não, é só para poder acalmar, poder não sei o que. Eu falei, não vou sair dando remédio para ela, não. Aí depois uma amiga virou para mim e falou assim, ó, não dá remédio para ela, não faz isso e tal, você não sabe, né? Mas aí, enfim, como eu te falei, quis desenvolvimento, não quis o papel, mas a questão do laudo, quanto tempo desde a desconfiança até o recebimento do laudo hoje? Hoje, você, como família, né, mãe, a gente observa o quê? Os prejuízos que são causados. Por quê? Porque a criança que balança a mãozinha, que é a estereotipia, a criança atípica balança a mãozinha. Mas a criança que não é atípica também balança. Né? Muitas das vezes tem criança que não é atípica que brinca com carrinho, bota enfileirado também, gosta de organizar demais as coisas. Então, a criança que não é atípica também faz essas coisas. Porque eu já teve umas mães que falaram para mim assim, mas o meu filho também faz isso. Sim, mas quando você observa que aquele comportamento traz prejuízo para aquela criança, ou seja, o meu filho chegou a 1 ano e meio, 2 anos, e ele não falava. Foi o único sinal que a gente começou a observar, foi a questão da fala.
E depois, é óbvio, ele começou com aquela questão de enfileirar, né? E começou a gestora de espelho. Mas a princípio foi a fala. Então você, como mãe, você tem um olhar muito sensível para isso. Então você observa, porque o autista, ele tem um comportamento diferenciado, sim. Apesar de fazer as mesmas coisas que criança não atípica faz, ele tem um comportamento diferenciado. E aí você começa a perceber. Tem mães que não percebem por quê? Porque, justamente por isso, porque criança que não é atípica também faz, né? Às vezes é um nervoso mais evidente, um estresse mais evidente, mas é uma criança nervosa. Ah, não é uma criança nervosa. Mas aquilo na fase de adolescência ou de adulto traz prejuízo para essa criança. Aí ele chega ao extremo numa fase adulta e aí ela começa a entender que aquilo ali não é comum, não é normal, né? Que não gosto de falar normal porque somos normais, mas aquilo é comum. Então é a questão de observar. Tem mães que observam os seus bebês e já conseguem identificar e aí já começa uma intervenção precoce para isso. E você falou com relação ao tempo. Isso é relativo. Por quê? Dependendo do profissional que atender essa criança, o neuropediatra que atender, quanto mais especializado ele for, maior certeza ele vai ter de dar o laudo para essa criança. A gente tem mães que demoram muito tempo para conseguir o laudo por conta da insegurança do profissional, né? Até junta a equipe multidisciplinar para avaliar aquela criança e ainda assim surgem dúvidas. E é assim, porque tem criança atípica que é muito funcional. Tem criança autista que é muito funcional. Então, realmente gera ainda uma expectativa também do profissional para não diagnosticar prematuramente, né? Ele precisa de um tempo para analisar melhor. Então, assim, o tempo é relativo. Vai depender daquele grau de suporte que essa criança necessitar, vai depender daquele comportamento daquela criança, o prejuízo que aquela criança está tendo. O Arthur foi facilmente laudado por conta da fala. Uma criança não... o prejuízo na fala dele não era só esqueci o nome que fala da fala, né? Tem uns termos da fala de atraso, que fala, não era só isso. Era algo muito maior, era questão de mastigação, de não conseguir pronunciar uma sílaba, uma vogal. Então, a gente já começou a perceber que era algo mais profundo. E aí, levando para o neuro, um comportamento, né? Porque tudo é análise clínica. E o médico, o neuropediatra, analisando, observando ele, chegou facilmente ao laudo. Mas nem toda criança consegue ter o laudo rapidamente. Então, vai depender de criança para criança, esse período de identificação, né? Entendi. Deixa eu só dar um salve, igual o pessoal fala, para Gil Teófilo. Gil Teófilo, arte! Seja bem-vinda, minha amiga! Angélica Sartori! Cheguei, Brasil! Com as melhores! Olha que linda, Angélica! Gil Teófilo, Angélica. Gil Teófilo é sua irmã? Gil é minha filha. Gil é minha filha. A Gil Teófilo. Que gracinha! Sejam bem-vindas, queridas, sejam bem-vindas, viu? É uma pastora muito querida que eu já conheci, tive um encontro com ela uma vez e já estou apaixonada por ela. Olha, tem mais... Robson React, tá na área, tô na área, isso aí! Isso aí, muito bom! Que bom! Então, como eu falei, essa questão, no caso dela, da minha, ela fez cada vez mais exames, testes e não foi identificado nada. E um dos médicos virou para mim e falou assim, olha só com 7 anos, porque pode... deixa eu te aproveitar de fazer essa pergunta. Uma médica falou que existe autismo transitório, os sintomas que são transitórios, que podem, no pico de um estresse, caracterizarem como autismo, me explicaram isso. Mas não são efetivamente o TEA. Pode ali trazer uma característica. Como no meu caso foi na pandemia e depois retrocedeu, será que foi isso? Será que não foi? Como é que foi?
Então, existe o fenótipo Boa ampliado, noite, né? Tati! Desculpa, saudade de você, amiga. Boa noite. Boa Desculpa. noite. Então, Rosana, Fala, é fala, amor. aquelas, ou é autista ou não é. Mas existe sim esse fenótipo ampliado, que são pessoas que têm sinais característicos de autismo, mas elas não estão dentro do espectro autista, não são autistas. Mas sim, tem sim muitos comportamentos, como todas nós temos, né? Eu, como mãe atípica, ou você, Rosana, talvez não goste de muito barulho, se incomode com muito barulho. E uma pessoa, sim, pode ter esse sinal também de não suportar barulho. Outras pessoas não gostam muito de conversar, de interagir. Também tem, todos nós podemos ter esse sinal. Agora, tem pessoas que elas têm tantos sinais de pessoas autistas que elas geram dúvidas. Então, a gente fala sobre o fenótipo. Ela pode ter muitas características evidentes, talvez até sem saber por ter convivido com pessoas autistas. Porque a gente sabe que tem muitos adultos que não têm laudo até hoje. Então, talvez por serem criadas ou serem conviverem com pessoas autistas, podem ter, sim, muitas características, um fenótipo ampliado, um conjunto de características muito intenso que pode levar a desconfiar que essa pessoa seja autista, mas ela não é autista. Por quê? Autismo é deficiência, ou você é autista ou você não é autista. Isso Entendi. tem que ser muito assim, observado, analisado, para evitar esse excesso de laudos, né? Esse boom que foi tão falado aí. Chegava no profissional, é autista, e muitas das vezes não é. É uma apraxia da fala, lembrei o termo, apraxia da fala, né? Que pode ser resolvido. Talvez o período da pandemia, né, isolou demais essas crianças que nasceram na pandemia e elas não tiveram interação com outras crianças, não conseguiam. E depois que acabou esse período de pandemia, elas não conseguiam interagir de uma forma comum às outras crianças. Então, isso também tem que ser analisado. Não é só chegar e é autismo, não. O médico tem que ter esse olhar, né, sensível para isso, para que esse laudo seja feito com muita responsabilidade, né, e seja efetivamente para a criança que tem a deficiência. Entendi, entendi. Então vamos agora falar um pouquinho dos passos. O tempo é indeterminado, né? A gente não tem como precisar corretamente o tempo, mas de acordo com as análises, vamos supor que seja breve por conta de uma observação clínica mais precisa. Tá. Sim. Tem um impacto, né? Porque a mãe, ela vai com aquela desconfiança, mas ao mesmo tempo ela não quer acreditar. Tem aquele processo do luto, né? Que é aquele processo do primeiro impacto de você receber o laudo, depois da negação de você não aceitar, né? A gente passa por todo esse caminho, não aceita, e depois do que será, o que vai acontecer, como vai ficar a nossa família, toda aquela questão. E tem muitos casamentos até que se desfazem por conta disso, né? Que o homem não dá conta, ou a mulher também não dá conta, acha que não dá, e a gente pensa dessa maneira mesmo, porque é muito, é um turbilhão de emoções, e dentro disso, como a gente deve agir? Tá, a gente vai buscar uma ajuda terapêutica, alguém que é especialista, mas dentro daí esse panorama todo seu. E, a mãe agora sabe que essa criança tem a deficiência e ela, antes de mais nada, ela precisa organizar a documentação dessa criança. E ela vai ao CRAS porque nós conseguimos, né, as mães lá de trás, que nem tinham tanta informação como nós temos, conseguiram alcançar muitos direitos, leis para essas crianças, né, para as nossas crianças autistas. E aí essa mãe precisa, antes de mais nada, procurar um CRAS. Porque é no CRAS que ela vai fazer o CAD único dela, se
Se tiver atrasado, desatualizado, ela vai atualizar a numeração do CAD único. Porque com esse CAD único, ela pode fazer o requerimento do benefício para essa criança. Eles têm o BPC, a lei que rege o benefício assistencial, é a LOAS, né? A lei. E aí, ela, com esse CAD único atualizado, ela já pode fazer esse requerimento. Então, antes de mais nada, procurar um CRAS, acertar a vida dela lá no CRAS, toda a documentação, separar, deixar separadinho a documentação dessa criança, até mesmo porque você é uma mãe, uma mulher, você dá conta de muita coisa. E se você não estiver presente? Como é que vai ser? Né? Se hoje, daqui para amanhã, você adoece. Então, mãe atípica, você precisa ter a documentação do seu filho correta. Você precisa ter uma listagem de toda a medicação que essa criança toma, que esse adolescente toma. Você precisa ter um caderninho, faz um caderninho, anota todas as terapias que ele faz, onde faz, contato dos médicos, que hoje você tem acesso aos médicos, você tem que ter. E melhor, hoje, se você puder ter um documento informando quem é o seu plano B, vai ser o essencial para a tua vida. Por quê? A gente tem que estar atenta para isso. A gente não sabe o que pode acontecer de amanhã. Essa é a verdade, né? Eu acho, para mim, até é duro falar isso. Toda vez que a gente fala isso, dá um nozinho na garganta. Mas é o que acontece. A gente precisa ter um documento informando quem pode olhar o seu filho na sua ausência. Quem pode dar conta. Se você quiser fazer, até mesmo registrar em cartório, melhor ainda. Mas tenha essa documentação toda guardada. Isso precisa estar dentro da sua casa. De fácil acesso para aquele momento que você precisar. Entendi. Só esclarecendo, essa documentação é certidão de nascimento, carteira de vacinação, o laudo, né? Receitas médicas, papel de alguma outra terapia, alguma outra questão, né? Tudo que for pertinente à criança ali, juntar tudo numa pasta, deixar guardado e fora, designar alguém que possa tomar conta caso a mãe esteja ausente. Isso? Isso. Porque o pai tem o dever legal. Né? Tem irmãos, tem primo, tem pessoas que também podem dar essa assistência enquanto você está ausente. Mas aí você precisa sim ter essa informação da pessoa que pode, né, responder por essa criança no momento que você não estiver presente. Isso é muito importante. Entendi. Depois que eu juntei toda essa documentação, eu te procuro, né? Eu procuro um advogado especialista no assunto. Precisa ser especialista no assunto ou pode é direito de família? Boa pergunta, né? Qual a especialização? Olha, hoje em dia, né, o advogado previdenciário, ele atua nessa parte de PCD, não só autista, mas PCD. Mas tem todo advogado que tiver esse olhar, né, de inclusão, hoje é muito falado, todo advogado tem essa noção, e quiser e puder atuar em cima disso, tem a Defensoria Pública, tem o CRAS para isso também, para estar orientando, então pode orientar essa mãe. Tem propriedade para falar? Oriente essa mãe. Mas o advogado previdenciário é que vai trabalhar, atuar nessa área de previdência, né, de benefício. O advogado previdenciário é especializado. Entendi. Explica um pouquinho do CRAS, só para quem não entende ainda. De repente uma mãe vai assistir e ainda não está inteirada. O CRAS, o que significa o CRAS? O CRAS é um órgão público, né, que está lá justamente para orientar essa população que tem essa vulnerabilidade, né, financeira, para estar orientando sobre os benefícios, sobre o que essa pessoa pode adquirir, né? Tá ali até mesmo para orientar sobre o BPC LOA, sobre o benefício, sobre o Bolsa Família. É ali que você vai conseguir o benefício assistencial. O governo oferece esse benefício assistencial
para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que necessitam de ajuda e não têm onde buscar, né? Diferentemente da Previdência, que são benefícios previdenciários, você precisa contribuir. Já no benefício assistencial, você não precisa contribuir. Necessitou? Basta você declarar que necessita e você vai lá no CRAS. Lá no CRAS você consegue um desconto na sua luz, né? A pessoa que é PCD, ela consegue desconto na luz, né? Lá ela consegue orientação. Não conseguiu ir na defensoria, não conseguiu conversar com um advogado especializado, um advogado que possa te orientar, vai no CRAS, lá tem assistente social extremamente capacitada para isso, para estar te direcionando o caminho que você vai tomar. É por isso que a gente precisa buscar pessoas que não são leigas no assunto. Porque se você pergunta à sua vizinha, ela vai querer te ajudar. Mas muitas das vezes ela vai te dar um suporte errado e você não vai para o caminho que tem que tomar. Então, vai para um CRAS, vai numa defensoria pública, procura um advogado, esses sim vão te orientar para aquilo que você tem direito. Vai te dar o apoio, vai te mostrar os seus direitos, que é o que a gente precisa fazer valer hoje em dia. A Carmen chegou na live, Eduardo Antônio, boa noite, Eduardo Antônio, Carmen querida, minha amiga, boa noite. Ó, a Tati falou, eu consegui. Ela falou, corro atrás de tudo. Que posso, isso mesmo. Isso, o intuito da nossa live é exatamente esse, Tati, de conscientizar que todas nós precisamos correr atrás dos direitos dos nossos filhos. Não podemos deixar barato, sabe, seguir qualquer conselho. Até a nossa conversa, né, doutora Vanessa, na época algumas pessoas, porque isso e aquilo, falavam coisas que não tinham nada a ver. Então a gente precisa buscar o direcionamento correto, sabe, as pessoas que podem te apoiar, que podem te ajudar, que podem esclarecer dúvidas, porque o que mais vem são dúvidas. É o que mais tem. E aí, se eu morrer? E aí, como é que vai ficar? E a escola? E crescer? E namorar? E não sei o quê? Não. A gente começa a se perguntar mil coisas. Até que daqui a pouco a mente precisa se acalmar, vem um apoio correto, a gente começa a estudar, a entender, a ver as diferenças. Existem diferenças, né? Eu sempre falo, eu não domino o assunto, mas eu domino a minha filha, né? Eu entendo a linguagem dela, o que ela fala, o que ela faz, o que ela... Entendeu? Essa comunicação, como você, né, entende o Arthur, o que ele faz, o que ele fala, e independente de laudo ou não, nossos filhos são sempre especiais. Então, essa coisa de, a gente entende a ideia do cordão, é importantíssimo para mostrar, para gerar respeito, mas por trás daquele cordão tem uma história tremenda, que é ali do dia a dia, que é o que faz acontecer. A noite mal dormida, o alimento que não é consumido direito, enfim. Mas vamos lá. Tudo bem, entrei, fui no CRAS, e aí? E aí você vai, né, já tem aquela documentação reunida, você vai buscar o neuropediatra. No início, você já é orientada a buscar o neuropediatra, e lá você vai buscar as terapias para aquela criança. Por quê? As terapias, ela vai proporcionar uma rotina para essa criança autista. E isso facilita também a sua vida, né? E você consegue ter uma organização já. A sua organização é toda em cima da organização da criança. Então, você vai buscar as terapias para essa criança. Não sabe aonde. Temos ONGs, né? Temos a PAI, as APAIs, né, dos municípios. Temos, sim, as casas dos autistas e PCDs. Tudo isso nós conseguimos buscar. E sem contar, né, o particular, né, que é pelo plano de saúde. E aí você busca a terapia que essa criança tem direito. Hoje a gente sabe que o plano de saúde não pode negar a terapia, né? É garantido por lei. Se você tem esse problema com o plano de saúde, faz uma queixa lá na ANS, faz lá no órgão público lá correspondente, busca defensoria, faz uma denúncia no Ministério Público. Essa criança não pode ficar sem terapia. E aí você busca também, após essas terapias dessa criança,
você busque estudar. Como mãe atípica, você precisa estudar. Ah, há muito tempo que eu não estudo, não tenho cabeça, estou cansada. Eu entendo isso perfeitamente. A gente fica esgotada, até se ajustar com a rotina, a gente fica esgotada. Mas busque estudar sobre o assunto. Quanto mais você entende sobre a deficiência, melhor você entende o seu filho, mais você se levanta, porque a gente passa por uma fase de luto, sim, mas a gente já precisa aprender o que fazer com essa fase de dor, e a gente precisa levantar. Tem muita mãe precisando de informação, tem muita mãe precisando de entender mais o que deve ser feito, e você se levante e estude sobre autismo, né? Porque a próxima pode ser você aqui falando com a Rosana, conversando com a Rosana, passando informação. Então, estude. Outra coisa, a gente vê muito na rede social, tem muita informação sobre um benefício para a mãe atípica que foi obrigada a largar o emprego, porque não tem ninguém para que possa tomar conta dessa criança. Muitas mães estão nessa realidade. Então, hoje a gente ouve muito falar de projeto de lei, não temos lei ainda sobre isso, que possa oferecer um benefício para essas mães. As mães que conseguem o benefício para os filhos, muitas das vezes é só essa renda dentro da família, dentro da casa. Então, você como mãe atípica hoje, procure empreender. Empreenda, faça alguma coisa dentro da sua casa. É difícil? É. Tem dia que você não tem força para levantar, mas é possível. Empreenda, pague o seu INSS, pague, seja assim, contribua, porque lá na frente você vai garantir a sua aposentadoria. Né? Se você não é funcionária pública, se você é funcionária pública, você tem regalias, regalias não, você tem direitos adquiridos. Você tem uma redução de carga horária, você tem uma combinação lá, dependendo do órgão público que você trabalhar, mas se você ainda não conseguiu alcançar esse trabalho público, você pague o seu INSS. O quanto antes você conseguir começar, faça isso, porque é uma forma de você garantir, né, um apoio lá na frente, e você vai precisar, né, porque você vai estar sempre com essa criança. Talvez essa que dependa mais, o nível 3, você vai estar sempre com ela, né, e aí vai fazer essa diferença até mesmo, né, um dia que você não esteja mais aqui. Você vai ser segurada e você vai poder proporcionar até mesmo uma pensão para essa criança. Quanto tempo leva para sair o benefício? Desde que eu dei entrada até sair? Então, Rosana, a justiça, ela é uma caixinha de surpresa, vamos dizer assim, né? São milhões de processos, cartórios lotados de processos. Então, assim, na minha experiência, eu procuro peticionar sempre. Por quê? Movimentar o processo. A gente sabe que tem alguns profissionais que deixam, pelo menos é o que eu ouço falar, tá? Alguns profissionais que deixam passar o tempo para assim, estou tendo um pouco de dificuldade de falar, porque é o que acontece, mas é o que eu evito. É deixar se prolongar muito o processo. Por quê? Eu penso na criança. Eu penso naquela pessoa que precisa do benefício. Eu sei exatamente o que aquela pessoa está passando de necessidade financeira, de dificuldade para comprar um remédio. Então, meu objetivo é que seja o mais rápido possível, tá? Para que esse benefício saia. Mas a gente tem a justiça. A decisão depende do juiz. O andamento depende do cartório, daquele funcionário lá que está no cartório. Dependemos dele. Então, o meu trabalho hoje, Rosana, é agilizar, é peticionar. O perito foi nomeado, não respondeu. Já aconteceu. Não deu resposta, sumiu, o perito sumiu. E aí o juiz precisa mandar intimar esse perito e não encontra esse perito, aí manda intimar por WhatsApp, manda intimar, né, por correio, e esse perito simplesmente não aparece e não dá o laudo. E aí? Já é mais um tempo que é perdido.
Aí foi culpa do advogado? Não. Foi culpa do cartório? Também não. Foi culpa do profissional. E aí o juiz tem que nomear um novo perito. Isso tudo é tempo. Então, Entendi. a gente tem que contar com esse trâmite, né? Agora, o nosso papel como advogado, como profissional, é agilizar o máximo possível. Porque eu não posso olhar somente para os honorários, para os atrasados. Não, eu tenho que olhar para a criança, a que mais sofre, a maior prejudicada quando esse benefício demora a sair. Esse é o nosso Entendi. papel. Dentro disso, então, em média, mais ou menos uma estimativa. Seria mais ou menos Um ano, tá? um ano. Entendi. Um ano, Entendi. mas sabendo que pode ultrapassar. Tá? Entendi. Demora muito. Meu Deus, demora muito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso depende muito do nível? Por exemplo, é a partir do nível 2 ou nível 1 a pessoa já consegue dar entrada no benefício, o nível de suporte 1, como é que é? Não, a lei é clara e informa que autismo é autismo. Todos os níveis, Rosana, eles precisam de amparo. Talvez o nível 1, que é o que eu te falei, né, que precisa que é o menor suporte, talvez é o que precise que demande maior atenção. O nível 1, ele tem uma funcionalidade, ele tem um entendimento maior com relação a tudo que acontece ao seu redor, até mesmo com relação ao bullying, né, já frisando que bullying, discriminação é crime. A mãe atípica, eu falei lá atrás, a mãe atípica ela pode ser calminha, mas ela quer o melhor para o seu filho. Então, ela sendo calma ou barraqueira, ela precisa falar, ela precisa se posicionar. A gente consegue tudo com uma boa conversa, Rosana, mas vai haver momentos que a gente precisa levantar a voz. Então, Sim. mãe atípica, não permita discriminação, assédio. A sua criança, quando ela entra em crise em público, ela está precisando de ajuda e não de acusação. Então é isso. Não deixe de falar, não deixe de se posicionar diante daquele momento ali que pede a necessidade, né? Que tem uma necessidade de você se posicionar. Porque você está aqui para isso. Então, seja nível 1, nível 2 ou nível 3, ele tem direito de requerer o benefício no INSS. A parte administrativa, caso venha a ser indeferido, a gente já parte para o judicial, mas não importa o nível de suporte. Né? Tem a Denise falou do DSM-5, né? Que é o manual, né, das doenças psiquiátricas, e eles estavam querendo retirar realmente nível 1, nível 2, nível 3. Por quê? Apesar de eu gostar de falar sobre os níveis, porque a gente consegue identificar melhor o comportamento daquela criança, mas justamente para não ter essa diferenciação. Então, é autismo e não tem diferença. O autista tem direito ao BPC-LOAS e a gente dá entrada independentemente do nível. A Tati botou aqui que ela conseguiu o benefício dela, demorou 10 meses, que ela falou. Basicamente aquilo como você falou, né? A média, né, de 10, 11, 12 meses, mas pode ultrapassar, e não por culpa nossa, mas sim pelo andamento, dependendo do cartório, tudo isso depende muito, tá? Entendi, minha querida. Uma restituição de um benefício, eu gosto muito dela, e ela já tinha, e a criança dela não é autista, é PCD, ela já tinha o benefício, esse benefício passou pelo o pente fino que a gente fala, né? Essa reavaliação, e eles cessaram. E eu consegui, foi em 7 meses. Mas isso a gente tem que contar que pode ultrapassar também até um ano. Pode ultrapassar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sexta-feira eu vou até estar com a doutora Denise, eu vou falar sobre mães que são atípicas, né? Tem filhos com autismo, e que são autistas também, né? Mas, no caso da mãe, diagnóstico tardio, ela também pode dar entrada? Pode sim, pode. O BPC, benefício de prestação continuada, benefício assistencial, ele não é contado como renda.
Então, se essa criança, essa mãe já tem uma criança que já recebe o benefício assistencial, e ela descobre, ela recebe o diagnóstico, que está sendo muito comum isso, tá? Ela recebeu o diagnóstico de autismo também, ela pode também fazer esse requerimento no INSS, porque o benefício da criança não vai constar como renda per capita, né? Não vai entrar como renda per capita, então não vai interferir para que ela também tenha o benefício. É claro que a gente tem critérios na lei que precisam ser seguidos, né? A gente precisa analisar a renda familiar, tudo isso lá no CRAS é acertado, lá é documentado. Então, tem critérios na lei para que ela possa requerer esse benefício, mas não impede dela ter também, ser ela e o filho na mesma família recebendo BPC Loas, cada um recebendo seu benefício, não interfere. O benefício é no valor de um salário mínimo? Salário mínimo, 1.621. Entendi. Então, sempre o caminho começa pelo CRAS. Sempre o caminho é administrativo primeiro. Se for recusado no caminho administrativo, aí é que a pessoa busca um advogado, é isso? Exatamente. A defensoria, até mesmo na parte administrativa, a pessoa que tem mais desenvoltura com o aplicativo do INSS, ela também pode dar entrada sozinha. Lá no CRAS também dá entrada para essa pessoa. Se ela não tem condições de procurar um advogado ou não tem condições de deixar a criança para ir para uma defensoria, ela tem pessoas especializadas no CRAS que podem fazer esse trabalho para ela no administrativo. E ela em casa também ela pode dar entrada sozinha. Independente de ter um profissional ou não, ela consegue dar entrada também. Já a parte judicial, aí sim, ela vai precisar de um profissional. Entendi. Com relação a isso, ficou entendido. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, deixa aqui enquanto a gente vai conversando. Infelizmente, o horário não perdoa, o Instagram não está de brincadeira e a live ela pode cair a qualquer momento, né? Que coisa. Mas antes disso, amiga, vamos falar um pouquinho sobre o grupo de apoio, a importância do grupo de apoio nesse momento também. Você faz parte desse grupo, quero que você fale dele, por gentileza. Eu fui resgatada do meu isolamento pelo grupo de mães atípicas. Então, toda mãe atípica entra para os grupos, participe dos eventos, né? Sinta-se acolhida, sintam-se pertencendo a uma família. Por quê? Isso traz qualidade de vida, isso traz autoestima, isso te renova. Mães que entendem a sua dor, mães que conhecem o que você passa, sempre vai ter um depoimento delas e aí você vai ver assim, gente, eu não estou sozinha. E eu entrei, hoje eu faço parte do grupo Amigas Unidas por um Propósito, um grupo de 11 mulheres maravilhosas, cada uma tem uma história linda que você adoraria conhecer. E esse grupo se reuniu, mães atípicas, tem a Aninha que não é mãe típica, né? Mas todas as outras são mães atípicas e a gente troca informações e a gente faz encontros. Isso é curativo, traz cura, né? Todo grupo de mães atípicas é um grupo terapêutico, digamos assim. E eu hoje faço parte dessa família, eu digo assim, que essas meninas eu considero como irmãs, e a gente se encontra, e a gente se acolhe, uma cuida da outra, cada uma tem uma função no grupo, e a gente fez evento agora, no dia 27, lá no CRAS, a gente fez um evento, foi tremendo, levando informação para as mães que precisam entender mais, aprender mais, né? Eu falei com você, né, Rosana, sobre a curatela, sobre o alistamento militar do filho atípico que já fez 18 anos, são informações que a gente precisa divulgar mais. E o nosso grupo de Amigas Unidas por um Propósito, ele tem essa função de levar a informação, levar a história, levar a experiência. Nós temos um Instagram hoje, nós temos um grupo de WhatsApp que reunimos mães que se identificaram com as nossas histórias e quiseram estar conosco. Então, isso tudo tem crescido de uma forma muito linda e muito natural, tá? Muito, muito leve. A gente tem esse papel de ajudar. Olha, tem
Lucinda, Fernanda, Suna, Ivana, Ana, Sônia. Um beijo para todas. Olha, manda meu beijo para todas. E aí, a gente está sempre falando lá no grupo, tá uma chamando a outra, quando uma demora mesmo a responder, olha, cadê você? Tô com saudade. E assim vai. Umas respondem menos porque também tem uma rotina muito corrida, e assim vai. E quando a gente se encontra e consegue todo mundo se encontrar, é maravilhoso. Então, Mãe Atípica, busque grupos que você se identifique. São grupos terapêuticos de apoio que vai te fazer, sabe, florescer. Vai te tirar aquele mundinho ali cheio de dúvida, cheio de cansaço. Uma brincadeira que uma faz já te traz sorriso e te faz muito bem. E esse grupo, Amigas Unidas por um Propósito, é um grupo assim que foi formado por Deus. A Ivana foi assim orientada de formar esse grupo e juntou todo mundo, e hoje a gente está aí, enfrentando os desafios diários com acolhimento. É isso que a gente precisa. Maravilha. Maravilha. Fala um pouquinho dessa curatela, fiquei agora curiosa. Tem um filho que está na idade militar, do alistamento. Como é que acontece isso? Como é que acontece? Então, o alistamento é obrigatório tanto para atípico quanto para não atípico. É obrigatório. Fez 18 anos, vai lá. E aí, junta, dependendo do nível de suporte desse adolescente, desse adulto, ele vai demonstrar o laudo e vai pedir a dispensa, mas é necessário fazer. As mães precisam estar atentas. Fez 18 anos, tem que se alistar. E para aquele adulto que fez 18 anos e que não tem autonomia, hoje nós temos hoje o Instituto da Curatela, ele não é regra, ele é excepcional, justamente para aquele autista que não tem autonomia, tá? O adulto fez 18 anos, ele é funcional, ele tem autonomia, ok, ele não precisa ser curatelado. Mas aquele que não tem autonomia para suas decisões patrimoniais, para suas decisões de saúde diárias, para sua funcionalidade na sociedade, ele precisa ser curatelado. A mãe ou o pai ou aquele que é cuidador precisa da entrada nesse processo de curatela. Por quê? Senão ele fica à mercê do Estado. E a gente não quer isso. Então, hoje é excepcional esse instituto, tá? Porque a gente tem muitos autistas funcionais. Tem muitos autistas que só precisam de um apoio. E também a gente também consegue judicialmente, para aquele autista que tem autonomia, mas que precisa de apoio nas suas decisões, também judicialmente a gente tem esse instituto, que é o TDA, né? Tomada de decisão apoiada. A gente judicialmente determina 2 pessoas ali para que sejam nomeadas, para que apoie esse autista, esse adulto, nas decisões do seu dia a dia, né? Nas suas decisões com relação à sua saúde, aos seus tratamentos, a parte patrimonial, financeira. Então, hoje, como regra, é a decisão apoiada. Você conversa com o seu adulto autista em casa, você conhece o seu adulto autista em casa, ele precisa de apoio, você vai judicialmente nomear 2 pessoas, ou se nomear mais uma pessoa, para ser a pessoa correta ali para orientá-lo nas decisões. Mas se esse autista não tem autonomia, e você sabe disso, então você precisa ter a curatela dele, até mesmo para pedir benefício, para representá-lo em todas as áreas da vida civil. Tá? E isso é muito importante. E a gente vê, sim, no Instagram, a gente vê essas informações. Tem mais informações hoje do que antes, mas a gente precisa falar. Mães atípicas, façam uso das lives, façam vídeos. Eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de fazer vídeo, mas façam vídeos, use a rede social para isso. Né? A gente tem de tudo nas redes sociais, coisas até mesmo que não acrescentam em nada. Então, use a sua rede social para informar, não só para criticar, não só para julgar,
porque a gente sabe, sim, que tem pessoas que realmente não são muito legais com os nossos filhos, mas tem pessoas que estão tentando aprender, estão tentando melhorar, né? A gente fala dos professores, da escola, a gente luta por uma inclusão, uma educação inclusiva. A gente tem o PEIMA, tem muitos professores que também estão crescendo, também estão aprendendo, né, com esse momento de informação sobre inclusão, sobre autismo. Então, use as suas redes sociais para informar. Quanto mais gente souber, a gente vai ter menos informações contrárias sobre inclusão, sobre autismo, né? A gente vai ter menos informações negativas. Isso aí. Minha amiga, eu quero te agradecer demais. Eu tenho uma curiosidade agora, uma coisa assim, eu não sei se você já pegou um caso assim. Por exemplo, ele cresceu e está pegando o benefício, tudo direitinho. Ele se apaixonou, tá? Ele tem lá 17, 18, vai noivar, casar. Como que funciona nesse caso? Como é que é? Vamos supor um nível 2 ali, é um nível que meio que entende, né? Que tem aquela questão da paixão, faz aquela transferência, consegue fazer, né? Aquela transferência e tal. Como que acontece? Você já pegou algum caso parecido? Sabe como funciona? Olha, a gente ouve muito falar, como eu te falei, a gente participa de muitos grupos, a gente ouve falar muito sobre isso. E o autista se apaixona sim, e mais o nível 2, né, dependendo do nível de suporte, ele precisa ser assistido, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser curatelado, porque tudo é a questão de funcionalidade. Ele avançou nas suas terapias, ele avançou como pessoa, ele tem autonomia, tudo isso precisa ser observado. Porque tem autistas adultos que se casam, né, vivem felizes, têm filhos, mas tem adultos que não têm muita autonomia, então tudo isso precisa ser analisado pela pessoa, o apoio, né, a pessoa que é cuidador desse autista. E, assim, então, eu sou suspeita de falar, é o meu desejo que o meu filho, né, se desenvolva, tenha um bom desenvolvimento, tenha uma boa funcionalidade e possa, sim, né, se relacionar, ter um amor. Nossa, que coisa linda! É o meu desejo. Mas tudo isso precisa ser observado, né, amiga? Porque e a gente que é mãe, a gente conhece nosso filho. Ai, mas eu lembrei de uma coisa que eu quero falar aqui, Rosana. Doutora Denise, eu sou casada com nível 2. Nos conhecemos na rede social, né, querida? Na rede social, que gracinha! Eu quero que me conte mais na sexta-feira. Ai, eu vou chegar para você. Olha, inclusive, Rosana, tem até lá no meu Instagram, no Instagram do meu grupo, Amigas Unidas por um Propósito, eu tenho lá um checklist para mães atípicas, né? Que a mãe atípica já sabe muito, mas se quiser baixar lá, vai lá no link, baixa o checklist, tá? A Suna, que é a nossa social media, fez um design assim maravilhoso, então ficou bem legal. Imprime, se você já tem todas as informações, compartilha com uma outra mãe que está começando agora, que acabou de pegar o laudo. Isso aí ajuda bastante, tá? Vai lá, Amigas Unidas por um Propósito, e tem no meu Instagram também. Pode me procurar lá. Maravilha, maravilha. Palestrante, advogada, e tá aí, vai voar cada vez mais, viu, amiga? A Tati, que está aqui, ela também vai fazer vídeo. Ela disse aqui que está com receio, não sei o quê, mas ela vai fazer os vídeos sim, Tati. Está na hora da gente abrir a boca. Isso aí. Querida, eu quero te agradecer demais, viu? Pelo seu carinho, pela sua presteza, por ter me recebido, me acolhido com tanta alegria desde a nossa primeira reunião. Foi muito bom estarmos juntas, viu? Te agradecer demais. Tem alguma mensagem final para nos dizer? Quero dizer que eu que te agradeço, Rosana. Você assim, tem uma energia maravilhosa. Você me levanta, né? Dizer que eu falei uma frase lá num vídeo que eu gravei lá na minha igreja, e eu vou falar de novo. Que antes de ser advogada, eu sou mãe. E antes de falar de direitos, eu preciso falar de realidade.
Então, mulheres, mães atípicas, nós precisamos nos unir e falar cada vez mais sobre inclusão. Inclusão dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Conto com vocês. Vamos fazer vídeo, bora entrar para os grupos de mães atípicas, contribuir. É isso que nós precisamos, sabe? Fazer uma corrente do bem, tá? Conto com vocês. Olha, só tenho que agradecer. Muito obrigada. Gratidão por esse espaço, esse lugar de fala. Ah, que bom. Queridos, gratidão por cada participação. Foi maravilhosa, realmente live maravilhosa. Olha, estou assim muito feliz de fazer parte, viu? Um beijo, até breve. Ó, já estamos combinadas para o Dia das Crianças e vamos em frente, viu? Até breve. Queridos, muito obrigado. Eduardo, Carmen, Denise, Tati, a família Teófilo que esteve aqui. Maravilhoso. A live vai ficar gravada assim. Eu só não consigo colocar as duas fotos, meu Deus. Queria que ficasse parada as duas fotos, mas só fica a minha. Eu acho que o Instagram gosta de mim. Mas vai ficar gravado assim, viu, querida? Tá, um beijo, fica com Deus e até breve. Beijo, obrigada. Beijo, tchau.